Olá, eu sou a irmã Martina e esse é o quarto encontro da nossa série sobre virtudes. A gente está no inverno aqui na Alemanha e vocês percebem que por mais que eu ponha a luz, fica escuro o vídeo. Mas enfim, no encontro passado a gente falava sobre a grande virtude da justiça, a fundação de toda a obra virtuosa, obviamente sempre acompanhada da humildade. E hoje a gente vai chegar a essa parte essencial da nossa obra, que é o projeto arquitetônico, a engenharia da obra, os dois juntos. O arquiteto e o engenheiro, eles recolhem todos os elementos, inclusive os elementos mais mínimos e aparentemente sem importância, relativos à obra, desde o tipo de terreno no qual você vai construir até o material do qual se dispõe, a leveza do material, enfim, todos os cálculos necessários, todos os elementos, às vezes até o clima influencia nisso, se é um lugar, né, onde chove muito ou não. Eles recolhem todos esses elementos e se dedicam, então, o seu trabalho a calcular como se pode fazer essa obra de forma que ela resista, que ela alcance o objetivo. A gente pode comparar, então, esse trabalho arquitetônico e de engenharia à virtude da prudência. A prudência tomou, na nossa linguagem cotidiana, muitas vezes um caráter negativo. Prudência quer dizer um pouco covardia, né? E a gente tem que ser prudente, não faça isso, né? Não se meta nessa situação, não vai emprestar dinheiro a essa pessoa. É claro que a prudência tem esse aspecto, vamos dizer assim, negativo, justamente de saber ver as situações nas quais a gente, né, precisa um pouco frear o nosso impulso de forma a não se meter numa situação ruim. Mas a prudência é também uma virtude extremamente positiva. Vamos pensar, por exemplo, num jogador de futebol que está ali na cara do gol e está vendo que aquele é o momento de chutar a bola, porque se ele não chutar, o adversário está vindo correndo e vai tirar a bola dele. E a prudência que diz justamente nesse momento chuta para poder fazer o gol. Então a prudência não é o que nos freia ou o que nos impulsiona, ela é exatamente a arquitetura, é aquilo que nos faz pensar quais são os meios, qual é o momento, qual é a forma melhor de eu fazer, enfim, essa coisa, de eu ter essa ação para que os objetivos sejam alcançados. É claro que num sentido só ético, num sentido meramente, enfim, né, humano, até o criminoso tem que ser prudente. Se ele quer matar uma pessoa, ele tem que saber qual é a hora melhor dele fazer aquilo de forma que ele, enfim, né, não seja preso. Na prudência como virtude cristã, prudência iluminada pela fé, como nós dizíamos no encontro passado, adquire então um parâmetro novo, que é o parâmetro justamente do bem, o parâmetro que Deus põe na nossa consciência e no nosso coração. Prudência se torna, como virtude, justamente a capacidade de pesar as circunstâncias e tomar uma decisão no sentido do bem, no rumo do bem, na direção do bem. O que é melhor eu fazer agora ou o que é melhor eu não fazer, para que o resultado dessa minha ação, seja ela qual for, seja um bem, seja algo que leve a pessoa e a mim mesmo e a sociedade em volta de nós na direção de Deus, na direção do céu. E a gente vê nesse sentido que prudência não realmente tem nada de negativa, ao contrário, é uma virtude extremamente proativa, é buscar os meios, a gente pode dizer assim, dizia São José Maria Escrivá, por exemplo, sempre, por os meios. Eu preciso fazer uma coisa, eu quero fazer uma coisa, eu acho que essa coisa, enfim, é boa, e não adianta ficar sentado esperando, eu tenho que trabalhar para isso. Todos nós sabemos disso, mas com a bênção de Deus. O objetivo final é Deus, não sou eu mesmo, não é a minha própria, enfim, né, satisfação. Fazer o que for possível para que então essa coisa aconteça. Os exemplos são, enfim, né, milhares no decorrer de um dia, seja com a família, seja no trabalho, seja com a vida em sociedade. A gente está vendo uma coisa tomar um rumo. O que a prudência me diz aqui? Me diz para, em certos casos, enfim, né, não me meter nessa situação, em certos casos chegar, inclusive, por exemplo, a ter uma conversa séria, às vezes até enfim, né, uma briga que seja com uma pessoa, porque a situação aqui está injusta, está errada, está ruim,
ou em certos casos ao contrário, falar menos, esperar um pouco, em certos outros casos procurar agir de uma forma diferente, às vezes por um sorriso, por um ato amistoso. Isso depende da situação da vida. Todos nós precisamos constantemente de estar refletindo naquilo que a gente faz. Porque muitas e muitas coisas que a gente começa com a melhor das intenções, que são coisas em si mesmas justas, boas, acabam dando um resultado negativo, não porque a gente tenha tido má intenção, mas porque a gente não foi prudente, a gente não olhou a situação de fora e inteira, como faz o arquiteto e o engenheiro. Antes de começar a construir, é preciso fazer um projeto, é preciso ver a situação de fora, de longe, no nosso caso da virtude cristã, com os olhos de Deus, com os olhos do bem, o que é que vai alcançar o melhor resultado no final, para que a gente realmente possa dizer que fez o melhor que pôde nessa circunstância. A prudência nos diz, por exemplo, para nunca agir por medo, nunca agir por pressões. Isso é uma consequência da prudência. Toda vez que a gente age por medo, que a gente age por pressões, a gente sabe que mais ou bem, mal ou bem na frente, mais dia menos dia, essa situação vai se virar contra nós. Também é prudente agir sempre em liberdade, agir sempre com consciência, agir sempre com responsabilidade, não deixar o que eu posso fazer hoje para amanhã, ou por outro lado, também não querer fazer tudo ao mesmo tempo, deixar, saber esperar. Todas essas pequenas, enfim, circunstâncias que envolvem uma ação. A prudência se refere também ao discernimento, justamente, a saber distinguir em cada situação o que é melhor, o que é pior, no sentido de Deus, no sentido do bem. A diferença, por exemplo, entre a boa medida e os exageros. Vamos pensar num casal, o marido gosta muito, né, de jogar um futebol e a mulher gosta muito de, enfim, né, conversar com as amigas. Isso tudo não é ruim, mas até que ponto eu não exagero isso egoisticamente de forma a causar um mal a outra pessoa, de forma a causar uma situação pesada, de forma assim injusto, por exemplo. Não saber onde não exagerar. Ou eu preciso corrigir um filho, mas não vou falar alto demais, vou esperar um momento em que eu tenha paciência, para, enfim, né, não causar outros males. Ou eu preciso aqui no mosteiro, enfim, nós temos aqui, né, as nossas horas de oração, que são para nós um consolo muito grande, mas eu preciso também trabalhar, eu preciso também, enfim, né, fazer as coisas para a comunidade. Então, buscar a boa medida das coisas, isso é típico da prudência. Outra coisa que a prudência faz é distinguir entre o que é essencial e o que é acidental. Justamente saber que muitas vezes pequenas coisas que talvez não deem certo como a gente gostaria, não são tão importantes como coisas que às vezes parecem até menores ou menos sensacionais e que, no entanto, são as coisas mais importantes. Um gesto, às vezes, de amizade, um sorriso, uma paciência, são coisas que parecem muito nada e, no entanto, às vezes revertem totalmente uma situação ruim. Saber distinguir aqui o que é o essencial, realmente importante, o que leva a Deus e o que são coisas meramente passageiras, uma zanga, enfim, né, uma indisposição, coisas que às vezes parecem para a gente gigantescas e 2 dias depois a gente já nem lembra mais delas. A prudência nos ajuda também a distinguir entre a urgência e a paciência. Em cada situação, o que é urgente fazer, e às vezes há coisas que precisam ser feitas agora, mas os outros vão se zangar, nesse momento não importa, não vou agir por medo nem por pressão, isso é o que tem que ser feito, isso é o que tem que se falar nesse momento, há uma injustiça, eu não posso deixar isso passar. Não importa o que vão dizer, se, né, enfim, vão gostar, não vou gostar, o que é essencial aqui é isso. Ou a paciência, quantas vezes a gente precisa esperar, deixar que, enfim, né, as emoções abaixem um pouco para que a situação, então, se resolva. A prudência nos ajuda também a distinguir as várias áreas da realidade. Muitas vezes as pessoas se confundem, né? Eu estou doente, então vou rezar mais. Se você está doente, vai ao médico. Quem cuida da doença do corpo da gente é o médico. E isso vem de Deus também. Foi Deus que deu ao médico, enfim, né, capacidade racional para estudar, para ter experiência.
e para, enfim, tratar das doenças, não confundir o âmbito espiritual com o âmbito, enfim, material, embora no fundo, né, as coisas estejam todas ligadas em Deus, mas procurar realmente as pessoas que podem nos ajudar em cada circunstância. Se eu tenho um problema que é moral, aí sim eu procuro o sacerdote, eu procuro a confissão. Isso também vem da prudência. E a prudência nos ajuda também a distinguir entre o que é aparentemente bom, agradável, às vezes, né, entusiasta, e o que realmente é bom. A gente, hoje em dia se fala, a gente vê isso tão constantemente, né? Coisas que em si, na verdade, não são boas, são apresentadas constantemente com uma propaganda extremamente positiva, e a gente vai seguindo aquilo e lá na frente a gente vai ver onde dá, né? Todas as coisas tipo divórcio, aborto, enfim, né? Tudo que a gente tem visto com relação à moral sexual, e uma série de coisas. Aquilo é apresentado como algo muito positivo e, no entanto, inclusive a gente sabe, né, por experiência dos outros ou própria, que aquilo leva geralmente ao mal e não ao bem, ao mal, à destruição, à infelicidade, etc. Os vícios, né, as drogas e tudo isso. Os vícios opostos da prudência são, obviamente, a covardia, a irresponsabilidade, a inércia, né? Esse estado de depressão no qual então a gente não faz nada porque a gente já não tem mais esperança nenhuma. Ou, ao contrário, a gente ser intrometido, incisivo, mandão, querer, né, saber da vida dos outros e querer mandar na vida dos outros. Isso tudo são mostras de imprudência. O homem prudente, de novo é uma palavra da Escritura, sabe quando, né, faz as coisas. Ele sabe se calar no momento de se calar, sabe falar no momento de falar. Nosso Senhor no Evangelho nos dá também tantos exemplos, né, de prudência. E um exemplo prático talvez seja justamente o fato de que as virtudes se interlaçam, elas se ajudam mutuamente. É a prudência, a rigor, que nos diz para não brincar com as coisas de Deus. É a prudência que nos diz que as falhas, mesmo os pecados, são coisas que fazem parte da vida. Para isso está o arrependimento, para isso está a misericórdia de Deus. Mas ter temor de Deus, saber que Deus existe, que Ele vê tudo, que Ele nos dá a graça suficiente, que Ele é justo e, portanto, vai julgar um dia com misericórdia, com amor, mas também com justiça. É a prudência, muitas vezes, na vida que nos faz evitar um mal maior que nos tenta, porque a gente pensa, onde é que vai dar isso? Deus está olhando, no fundo vai haver um julgamento e, portanto, né, deixa eu voltar aqui atrás e refazer a minha vida para que eu possa, enfim, né, não brincar, não rejeitar o amor de Deus e a sua graça. Vamos lembrar então dessa grande virtude da prudência e tentar aplicá-la na nossa vida. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.